Oxente, meu povo querido! Que alegria danada ter vocês aqui comigo mais uma vez. Saibam que cada um de vocês que está me ouvindo agora está fazendo uma diferença tremenda na vida de outras pessoas. Cada visualização, cada comentário, cada like que vocês deixam aqui não é só um número não, viu? É uma forma de ajudar outras almas que precisam ouvir essas histórias de superação e transformação. Vou contar hoje uma história que vai mexer com o coração de vocês de um jeito que nunca imaginaram. É uma dessas que a gente ouve e pensa: meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessas? Mas eu preciso contar, porque é através dessas histórias que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente fica mais esperto para a vida. Imaginem só, um homem de 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas, sempre de terno escuro impecável, segurando uma Bíblia gastinha nas mãos calejadas. Padre Antônio. Assim ele era conhecido por toda a comunidade de São Miguel, uma cidadezinha do Pont do interior da Paraíba, onde todo mundo se conhecia, e as portas ficavam abertas até de madrugada. Ele chegava nos domingos de manhã, subia no púlpito daquela igrejinha simples, de paredes caiadas e bancos de madeira que rangiam quando a congregação se ajoelhava para orar. Quando o Padre Antônio abria a boca para pregar, era como se o próprio céu descesse naquele lugar. A voz dele ecoava pelas paredes da igreja com uma força que fazia os cabelos do braço arrepiarem. Meus irmãos, ele dizia, estendendo os braços como se quisesse abraçar toda aquela gente humilde. Deus conhece cada lágrima que vocês derramaram, cada dor que carregam no peito, cada noite que passaram em claro pedindo um milagre. E o povo acreditava, viu? Acreditava de uma forma que só quem já passou aperto na vida consegue entender. Dona Maria das Dores, uma viúva de 67 anos que criava 5 netos sozinha, vendendo coxinha na porta da escola, sempre se sentava na primeira fileira. Ela dizia que quando o padre falava, ela sentia uma quentura no peito que só podia ser coisa de Deus mesmo. Esse homem é um anjo, ela repetia para todo mundo que quisesse ouvir. Vocês que estão me acompanhando, não esqueçam de se inscrever no canal, porque todo mês a gente faz sorteios especiais para os inscritos que mais comentam e interagem aqui conosco. Mas tem que estar inscrito, viu, galera? É assim que vocês ajudam outras pessoas a encontrarem essas histórias que podem mudar vidas. Padre Antônio tinha uma casa simples, mas sempre arrumadinha, pintada de verde claro com uma varanda onde ele costumava sentar no final da tarde para ler a Bíblia. Os vizinhos sempre comentavam como ele era dedicado, como levava a vida religiosa a sério mesmo. Não bebia, não fumava, não se envolvia com mulher. Um homem de Deus de verdade, diziam as comadres quando se encontravam no mercadinho do seu Zé. Mas vocês sabem como é, né? Às vezes as aparências enganam de um jeito que a gente nem imagina. Porque por trás daquela fachada de santidade, por trás daqueles sermões cheios de fé e esperança, se escondia uma realidade tão sombria que, quando a verdade veio à tona, a cidade inteira ficou em choque por meses. O primeiro sinal de que algo não estava certo apareceu numa terça-feira de março, quando Joãozinho, um menino de apenas 12 anos, filho da dona do bar da esquina, chegou em casa chorando de um jeito diferente. Não era aquele choro de criança que caiu e ralou o joelho, não. Era um choro de quem tinha a alma ferida, de quem tinha perdido a inocência de uma forma que nunca mais ia conseguir recuperar. A mãe dele, Dona Sebastiana, uma mulher forte que trabalhava desde os 14 anos para sustentar a família, percebeu na hora que algo muito grave tinha acontecido. Quando ela conseguiu fazer o menino contar o que estava acontecendo, as palavras que saíram da boca da criança foram como um soco no estômago. Mãe, o padre mexeu comigo na sacristia. Gente, eu sei que é difícil ouvir essas coisas, mas infelizmente elas acontecem, e fingir que não existem não vai fazer com que parem de acontecer. A verdade é que o Padre Antônio, esse homem que toda a comunidade respeitava e admirava, tinha um lado obscuro que ele escondia muito bem. E não era só o abuso que ele cometia contra as crianças da comunidade, não. A história era muito mais profunda e muito mais sinistra do que qualquer um podia imaginar. Durante anos, ele usou a confiança que as
Pessoas depositavam nele para cometer crimes que iam muito além do que qualquer um suspeitava. Ele não era apenas um lobo em pele de cordeiro. Ele era um predador que havia transformado a casa de Deus num covil de maldade. Porque vocês precisam entender uma coisa. Quando uma pessoa usa a fé dos outros para fazer o mal, isso não é só um crime comum. É uma profanação, é uma traição da pior espécie. É pegar a coisa mais sagrada que existe no coração das pessoas e pisotear em cima dela com tamanha crueldade que deixa marcas que nunca mais cicatrizam completamente. Mas a história do Padre Antônio não começou do nada, não. Ela teve um início, teve uma progressão, teve momentos em que ele podia ter escolhido um caminho diferente. E é isso que torna tudo ainda mais trágico, porque mostra como uma pessoa pode se perder completamente, como pode se transformar no oposto exato daquilo que deveria representar. Quando Dona Sebastiana decidiu denunciar o padre, ela sabia que estava mexendo num vespeiro. Numa cidade pequena como São Miguel, acusar um líder religioso respeitado era como declarar guerra contra a própria comunidade. Mas ela também sabia que se não fizesse nada, outros meninos iriam passar pelo mesmo sofrimento que seu filho tinha passado. E foi assim que começou a se desvendar uma teia de mentiras, crimes e traições que ia muito além do que qualquer um podia imaginar. Porque quando as pessoas começaram a investigar a vida do Padre Antônio, descobriram que os abusos eram apenas a ponta do iceberg de uma vida dupla que ele levava há décadas. Sebastiana, ele disse, tirando os óculos e passando a mão no rosto cansado. A senhora tem certeza do que está falando? Padre Antônio é um homem respeitado aqui na cidade. Essa é uma acusação muito grave. Mas quando ele olhou nos olhos daquela mulher, viu uma dor tão profunda, uma revolta tão genuína, que soube na hora que ela não estava inventando nada. O menino foi ouvido com todo o cuidado possível, na presença de uma psicóloga que veio da capital especialmente para esse caso. E as palavras que saíram da boca daquela criança foram como lâminas cortando o coração de todos os presentes. Ele contou detalhes que uma criança de 12 anos jamais deveria conhecer. Descreveu situações que nenhum ser humano deveria ter que passar. Mas o que realmente fez o sangue do delegado João Batista gelar nas veias foi quando o menino disse: "Tio, ele falou que se eu contasse para alguém, ia acontecer coisa ruim com a minha família. Ele disse que conhecia gente muito perigosa, que podia fazer a gente desaparecer." Uma criança de 12 anos não inventa uma ameaça dessas do nada, não é mesmo? Foi aí que o delegado começou a suspeitar que havia algo muito maior por trás de tudo isso. Ele decidiu investigar a vida do Padre Antônio de uma forma mais profunda, e o que descobriu foi tão chocante que ele mesmo custou a acreditar, porque o homem que pregava sobre amor, perdão e salvação tinha conexões com pessoas que representavam tudo o que havia de mais sombrio na região. Durante anos, o Padre Antônio usou sua posição de confiança na comunidade para algo que ninguém jamais suspeitaria. Ele era um intermediário no tráfico de substâncias ilícitas que passavam pela região. A igreja, que deveria ser um lugar de paz e oração, tinha se tornado um ponto de encontro para criminosos que usavam a fé das pessoas como disfarce perfeito para seus negócios sujos. Vocês conseguem imaginar a genialidade diabólica desse esquema? Quem é que ia suspeitar de um padre respeitado, de uma igreja frequentada por famílias honestas e trabalhadoras? Era o disfarce perfeito, a camuflagem ideal para uma operação que movimentava quantias que a maioria das pessoas da cidade nem conseguia sonhar. O delegado descobriu que nas noites de terça e quinta-feira, quando oficialmente não havia nenhuma atividade na igreja, homens chegavam em carros com placas de outros estados. Eles entravam pela porta dos fundos, passavam algumas horas lá dentro e saíam carregando maletas que definitivamente não continham bíblias nem objetos religiosos. Mas como é que ninguém nunca desconfiou de nada? Como é que uma operação dessas conseguiu funcionar durante tanto tempo sem levantar suspeitas? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O Padre Antônio era um manipulador de primeira categoria. Ele sabia exatamente como usar a fé das pessoas para conseguir o que queria. Quando alguém começava a fazer perguntas demais, ele dizia que estava organizando,
retiros espirituais em outras cidades, que recebia visitas de outros líderes religiosos, que estava trabalhando em projetos sociais que exigiam discrição. E o povo acreditava, porque quem é que ia duvidar de um homem de Deus? Além disso, ele era extremamente generoso com a comunidade. Sempre tinha dinheiro para ajudar uma família que estava passando dificuldades, sempre conseguia recursos para reformar a igreja, sempre aparecia com doações misteriosas que chegavam na hora certa. As pessoas pensavam que era a bênção de Deus, que era o resultado das orações e da fé da comunidade. Mal sabiam eles que esse dinheiro vinha de fontes que representavam tudo que havia de mais podre na sociedade. E não era só isso, não. O padre Antônio também usava sua posição para algo ainda mais sinistro. Ele recrutava jovens da própria comunidade para trabalhar no esquema. Meninos de 16, 17 anos, que vinham de famílias humildes e viam nele uma figura paterna, eram gradualmente envolvidos nas atividades criminosas. Ele começava devagar, pedindo para eles fazerem favores simples, levar uma carta para fulano, buscar um pacote em cicrano, ficar de olho se alguém estava se aproximando da igreja em determinados horários. Os meninos se sentiam importantes, escolhidos, especiais. Achavam que estavam participando de algo sagrado, de uma missão divina. Mas aos poucos, os favores iam ficando mais complicados, mais perigosos. E quando os jovens percebiam que estavam envolvidos em algo errado, já era tarde demais. Eles estavam comprometidos, tinham participado de atividades que podiam colocá-los na cadeia. O padre usava isso como chantagem, como forma de manter o silêncio deles. Meu filho, ele dizia com aquela voz doce que usava nos sermões, você já participou de tudo isso. Se alguém descobrir, você vai preso junto comigo. Mas se você continuar me ajudando, se mantiver nossa parceria, eu cuido de você, protejo sua família, garanto que nada de ruim aconteça. Era uma armadilha perfeita, uma teia de chantagem e manipulação que prendia os jovens numa vida de crime que eles nunca escolheram conscientemente. O mais trágico de tudo isso é que muitos desses meninos realmente acreditavam que estavam fazendo algo certo. O padre conseguia distorcer a realidade de tal forma que eles pensavam que estavam servindo a Deus, que estavam participando de uma missão especial, que eram soldados numa guerra santa contra as forças do mal. Quando o delegado João Batista começou a juntar as peças do quebra-cabeça, ele percebeu que estava lidando com algo muito maior do que havia imaginado. Não era apenas um caso de abuso sexual. Não era apenas um esquema de tráfico. Era uma operação complexa que havia corrompido a fé de uma comunidade inteira, que havia transformado um lugar sagrado num covil de maldade. E o pior de tudo é que o padre Antônio não era apenas um criminoso comum. Ele era um predador que havia aprendido a usar a fé das pessoas como arma, que havia transformado a confiança dos fiéis numa ferramenta para seus próprios fins sórdidos. Era um homem que havia profanado não apenas os corpos das crianças que abusou, mas também a alma de toda uma comunidade. Ninguém jamais suspeitaria. O comerciante da cidade, seu Raimundo, que sempre doava generosamente para a igreja, na verdade lavava dinheiro sujo através de sua loja de materiais de construção. Dona Conceição, a zeladora da igreja, uma senhora de 58 anos, que todos consideravam uma santa, era quem organizava os horários das reuniões especiais e avisava quando algum estranho estava fazendo perguntas demais. E até mesmo o farmacêutico da cidade, Dr. Severino, estava envolvido, fornecendo medicamentos controlados que eram usados para drogar as crianças antes dos abusos. Quando essas informações começaram a vazar, foi como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés de toda a comunidade. As pessoas não conseguiam acreditar que aqueles vizinhos de décadas, aquelas pessoas que eles viam todo dia na rua, que cumprimentavam com carinho, estavam envolvidas numa trama tão sórdida. Mas o que realmente fez o coração de todo mundo parar foi quando descobriram que havia outras crianças, muito mais crianças do que qualquer um imaginava. O filho da dona Sebastiana não era o único, não. Era apenas o primeiro que teve coragem de falar. Durante anos, o padre Antônio havia abusado de dezenas de meninos da comunidade, sempre usando a mesma técnica,
Ganhava a confiança dos pais, se aproximava das crianças e depois usava ameaças e chantagens para manter o silêncio. Pedrinho, um menino de 14 anos que ajudava na missa de domingo, foi uma das vítimas que mais sofreu. Ele era órfão, morava com a avó doente e o padre se ofereceu para ser como um pai para ele. Meu filho, ele dizia, Deus me enviou para cuidar de você, para te ensinar o caminho certo. Mas o que ele realmente fez foi destruir a inocência daquele menino de uma forma que deixou marcas que jamais iriam cicatrizar. E não era só o abuso físico, não. O padre Antônio era um mestre da manipulação psicológica. Ele fazia as crianças acreditarem que elas eram especiais, escolhidas por Deus, que o que acontecia entre eles era algo sagrado, um segredo divino que não podia ser compartilhado com ninguém. Ele distorcia a fé delas, usava a palavra de Deus para justificar seus atos monstruosos. Deus me mostrou que você é especial, ele dizia para os meninos. Você foi escolhido para uma missão muito importante, mas isso tem que ficar entre nós, porque as pessoas não vão entender. Elas não têm a fé necessária para compreender os caminhos do Senhor. E as crianças acreditavam. Porque como é que uma criança de 10, 12 anos ia duvidar de um homem que representava Deus na terra? O delegado descobriu que o padre tinha um caderno onde anotava tudo sobre as crianças da comunidade. Seus nomes, idades, situação familiar, personalidade, medos, sonhos. Era como um manual de caça, um guia detalhado sobre como se aproximar de cada vítima em potencial. Ele estudava cada criança como um predador estuda sua presa, identificando os mais vulneráveis, os que tinham menos proteção familiar, os que eram mais facilmente manipuláveis. As crianças de famílias desestruturadas eram sempre os alvos preferenciais, como o pequeno Josué, de 11 anos, cujo pai havia abandonado a família e cuja mãe trabalhava o dia todo numa fábrica de roupas na cidade vizinha. O menino ficava sozinho a maior parte do tempo, e o padre se ofereceu para cuidar dele depois da escola. Dona Francisca, ele disse para a mãe do menino, não se preocupe com Josué, ele pode ficar aqui na igreja comigo, fazendo as lições, ajudando com os trabalhos da casa de Deus. É uma bênção ter um menino tão dedicado. E a pobre mulher, que trabalhava de sol a sol para sustentar os filhos, ficou agradecida. Pensou que Deus havia enviado um anjo para cuidar do seu menino. Mal sabia ela que estava entregando seu filho nas mãos de um demônio disfarçado de santo. O esquema era tão bem montado que até mesmo quando alguém começava a desconfiar, o padre tinha maneiras de resolver a situação. Ele usava sua influência na comunidade, sua posição de autoridade moral, para desacreditar qualquer suspeita. Se uma mãe começava a fazer perguntas, ele dizia que ela estava sendo influenciada pelo demônio, que estava perdendo a fé, que precisava orar mais e confiar mais em Deus. E não era só isso, não. Ele também usava informações que obtinha no confessionário para chantagear pessoas da comunidade. Quando alguém se confessava com ele, contava seus pecados, suas fraquezas, seus segredos mais íntimos, ele guardava tudo na memória. E se depois essa pessoa começava a fazer perguntas inconvenientes, ele sutilmente lembrava dos segredos que ela havia compartilhado. Filho, ele dizia para o homem que estava começando a desconfiar, você não acha que está sendo muito precipitado? Lembra do que conversamos outro dia, no confessionário? Deus perdoa todos os pecados, mas as pessoas nem sempre são tão compreensivas. Era uma forma sutil de chantagem, uma maneira de lembrar que ele tinha informações que podiam destruir a reputação de qualquer um. Mas o que realmente fazia o sangue ferver era descobrir como ele usava o dinheiro do tráfico. Enquanto as famílias da comunidade passavam dificuldades, lutavam para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para dar uma vida melhor para os filhos, ele usava o dinheiro sujo para financiar uma vida de luxo que ninguém imaginava. Ele tinha uma casa secreta numa cidade vizinha, onde guardava carros importados, roupas caras, joias, eletrônicos de última geração. Tinha contas em bancos de outras cidades, investimentos que rendiam fortunas, propriedades que ninguém sabia que existiam. Era como se ele tivesse duas vidas completamente diferentes, a do padre humilde que vivia numa casa simples e a do homem rico que desfrutava de todos os prazeres que o dinheiro podia comprar. E não era só luxo material, não. Ele também financiava viagens para outras cidades,
onde se encontrava com outros criminosos, onde participava de esquemas ainda maiores, onde tinha acesso a um mundo de vícios e perversões que contrastava completamente com a imagem que mantinha na comunidade. O delegado descobriu que ele frequentava casas de jogos clandestinas, onde apostava quantias que representavam o salário de anos de trabalho de uma família comum. Participava de festas onde drogas e vícios de todo tipo eram consumidos sem pudor. E o mais chocante, ele não era apenas um cliente nesses lugares. Era um dos organizadores, um dos financiadores dessas atividades ilegais. Era como se ele tivesse criado um império do mal, uma rede de corrupção que se estendia muito além da pequena cidade de São Miguel. Ele usava a confiança das pessoas simples, a fé dos humildes, para financiar uma vida de crimes que atingia proporções que ninguém imaginava. E durante tudo isso, ele continuava subindo no púlpito todo domingo, pregando sobre amor, perdão, salvação. Continuava batizando crianças, casando jovens, consolando enlutados. Continuava sendo visto como um homem de Deus, como um exemplo de virtude e dedicação. Era uma farsa tão perfeita, uma mentira tão bem construída, que até mesmo pessoas inteligentes e observadoras foram completamente enganadas. Maior, que usava líderes religiosos em várias cidades pequenas para facilitar o transporte de substâncias ilícitas entre os estados. A estratégia era genial na sua maldade. Quem é que ia suspeitar de um padre viajando entre paróquias para trabalhos pastorais? Ele tinha contatos em pelo menos 6 cidades diferentes, cada uma com um homem de Deus, que na verdade servia aos interesses mais sórdidos que existiam. Padre Miguel em Campina Grande, Padre José em Caruaru, Padre Francisco em Feira de Santana. Todos eles mantinham a mesma fachada de santidade. Todos eles usavam a fé das pessoas para encobrir atividades que destruíam famílias e comunidades inteiras. O esquema funcionava assim. As substâncias chegavam do exterior através de portos no litoral. Eram transportadas até as cidades pequenas usando veículos da própria igreja e depois redistribuídas para centros urbanos maiores. Os padres recebiam uma porcentagem generosa pelos serviços prestados e usavam parte desse dinheiro para subornar autoridades locais que pudessem atrapalhar a operação. Mas não era só o tráfico que conectava esses homens, não. Eles também compartilhavam outro interesse sombrio: crianças vulneráveis. O delegado descobriu com horror que existiam intercâmbios entre as diferentes paróquias. Quando um padre se cansava de abusar das crianças da sua comunidade, ou quando achava que alguma estava ficando muito velha para os seus gostos doentios, ele organizava retiros espirituais em outras cidades. As famílias ficavam orgulhosas quando seus filhos eram escolhidos para esses retiros. Pensavam que era um sinal de que a criança tinha vocação religiosa, que estava sendo preparada para algo especial. Meu filho foi escolhido pelo padre para um retiro em Campina Grande, dizia Dona Rosa, mãe do pequeno Antônio, de 13 anos. É uma bênção. O menino vai aprender muito sobre os caminhos do Senhor. Mal sabia ela que estava entregando seu filho para uma rede de predadores que trocavam crianças entre si como se fossem objetos. Os retiros eram, na verdade, encontros onde os padres criminosos se reuniam para cometer abusos coletivos, onde gravavam imagens que depois eram vendidas para outros pervertidos, onde planejavam novos crimes e expandiam suas redes de corrupção. E quando as crianças voltavam desses retiros, elas estavam diferentes, mais quietas, mais assustadas, com um olhar perdido que partia o coração de qualquer um que prestasse atenção. Mas os pais, na sua inocência, achavam que era apenas o peso da responsabilidade espiritual, que era o resultado de terem sido tocadas pela graça divina de forma especial. O pequeno Antônio, filho da Dona Rosa, voltou do retiro em Campina Grande como se fosse uma sombra de si mesmo. Antes, era um menino alegre, brincalhão, que corria pela rua com os amigos e ria alto quando assistia desenho na televisão. Depois do retiro, ele mal falava, não queria mais brincar. Passava horas olhando para a parede com aqueles olhinhos tristes que pareciam ter visto coisas que uma criança jamais deveria ver. "Mãe", ele disse numa noite, depois de ter um pesadelo terrível, "por que Deus deixa acontecer coisas ruins com as crianças?" A pergunta pegou Dona Rosa desprevenida.
Ela tentou explicar sobre o livre-arbítrio, sobre como Deus respeita as escolhas das pessoas, mas as palavras saíam vazias, sem conseguir tocar o coração ferido do menino. O que ela não sabia é que seu filho havia passado 3 dias numa casa isolada na periferia de Campina Grande, onde foi abusado por homens que se diziam servos de Deus. Ele havia sido forçado a participar de rituais que misturavam símbolos religiosos com atos de perversão. Havia sido ameaçado de morte se contasse para alguém o que tinha acontecido. Havia sido convencido de que se falasse alguma coisa, sua mãe seria morta e ele seria culpado por isso. E não era só isso, não. Os padres criminosos também fotografavam e filmavam os abusos, criando um arquivo de chantagem que usavam para controlar suas vítimas mesmo anos depois. Se alguma criança já crescida tentasse denunciar o que havia passado, eles mostravam as imagens e ameaçavam divulgá-las, destruindo completamente a vida da vítima. Era um sistema perfeito de silenciamento, uma máquina de produzir traumas que funcionava com a precisão de um relógio. E o mais terrível é que muitas dessas crianças cresceram acreditando que tinham participado voluntariamente dos abusos, que eram culpadas pelo que havia acontecido, que mereciam carregar aquele peso pelo resto da vida. Vocês que estão me acompanhando até aqui, deixem um comentário contando o que vocês acham dessa história. Será que conhecem casos parecidos? Já passaram por situações onde confiaram em alguém que depois os decepcionou? A gente aprende muito uns com os outros, e cada experiência compartilhada pode ajudar alguém que está passando por algo similar. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque vocês fazem parte de uma comunidade que está sempre pronta para apoiar e acolher quem precisa. O delegado João Batista sabia que estava lidando com algo muito maior do que suas capacidades locais. Ele precisava de ajuda federal, de recursos que uma delegacia de cidade pequena não tinha. Mas quando tentou contatar autoridades estaduais, descobriu que a corrupção havia se infiltrado também nesses níveis. O promotor que deveria ajudar na investigação, Dr. Edmilson, tinha recebido generosas doações do Padre Antônio ao longo dos anos. Doações que oficialmente eram para obras de caridade, mas que na prática eram subornos disfarçados. O juiz da comarca, Dr. Alcides, também estava comprometido, tendo sido chantageado com informações que o padre havia obtido através do confessionário. Era como se toda a estrutura de justiça da região tivesse sido contaminada pela influência corruptora daquele homem. Ele havia passado décadas plantando sementes de corrupção, criando uma rede de dependência e chantagem que envolvia desde o vereador mais humilde até autoridades estaduais importantes. E não era só no sistema judiciário, não. Ele também tinha influência na área da saúde. O diretor do hospital regional era devedor de favores ao padre, que havia ajudado a conseguir verbas federais para a reforma da unidade. Quando alguma criança abusada precisava de atendimento médico, o diretor recebia uma ligação discreta e os registros simplesmente desapareciam. Na área da educação, a coisa não era diferente. A secretária de educação do município era comadre do padre, participava das mesmas rodas sociais, confiava nele como confessora e conselheira espiritual. Quando professores começavam a notar comportamentos estranhos em algumas crianças, quando tentavam reportar suspeitas de abuso, os relatórios eram engavetados, os professores eram transferidos e as crianças continuavam vulneráveis. Era um sistema tão bem estruturado que parecia impossível de ser quebrado. O padre Antônio havia passado mais de 20 anos construindo essa rede, colocando cada peça no lugar certo, garantindo que qualquer tentativa de exposição fosse neutralizada antes mesmo de ganhar força. Mas ele cometeu um erro fatal. Subestimou a força de uma mãe protegendo seu filho. Dona Sebastiana não era apenas mais uma pessoa na comunidade. Ela era uma mulher que havia perdido o marido muito cedo, que havia criado 5 filhos sozinha, que havia enfrentado dificuldades que fariam qualquer um desistir. Ela tinha uma força interior que vinha da necessidade de sobreviver, de proteger sua família a qualquer custo. E quando ela percebeu que seu menino havia sido violentado, quando viu a dor nos olhos daquela criança,
Algo se acendeu dentro dela que nenhuma ameaça, nenhuma chantagem, nenhuma intimidação ia conseguir apagar. Era a força primitiva de uma mãe defendendo seu filhote. E essa força era mais poderosa do que todos os esquemas e manipulações do padre criminoso. Quando encontrou seu gato de estimação, o Garfield, morto no quintal de casa com sinais claros de envenenamento. O recado estava claro. Eles podiam chegar até sua família quando quisessem, mas em vez de intimidá-la, isso só fez crescer ainda mais sua determinação. Se vocês pensam que vão me calar machucando meus bichos, ela murmurou enquanto enterrava o gato. Vocês não conhecem quem é Sebastiana Ferreira dos Santos. A corajosa mulher começou a procurar outras mães da comunidade, conversando discretamente, fazendo perguntas cuidadosas. E foi assim que descobriu algo que fez seu coração quase parar. Ela não estava sozinha. Havia pelo menos mais 10 crianças que tinham sofrido abusos nas mãos do padre, mas suas mães estavam apavoradas demais para falar. Dona Carminha, mãe do pequeno Paulo, de 14 anos, desabou em lágrimas quando Dona Sebastiana a procurou. Sebastiana, ela disse com a voz embargada, eu sabia que algo estava errado com meu menino, mas tinha medo de falar. Quem ia acreditar na gente contra o padre? E ele disse que se eu abrisse a boca, ia espalhar que meu marido estava tendo um caso com a vizinha. Era sempre a mesma estratégia. O padre usava informações que obtinha no confessionário para chantagear as famílias. Dona Socorro tinha confessado que às vezes pegava uns trocados do caixa da loja onde trabalhava para comprar remédio para o filho doente. Dona Fátima havia contado sobre um aborto que fizera na juventude. Dona Graça havia confessado que mentia na declaração de imposto de renda. Pequenos segredos, pequenas falhas humanas que o padre transformava em armas para manter o silêncio. Mas Dona Sebastiana tinha uma vantagem que as outras mães não tinham. Ela nunca havia se confessado com o padre. Sempre desconfiou daquele jeito meloso dele, daquela forma como ele insistia para que as pessoas contassem seus segredos mais íntimos. Sempre achei estranho. Ela disse para o delegado João Batista, um homem que insistia tanto para saber da vida particular dos outros. Padre de verdade orienta, não fica bisbilhotando. Com essa vantagem, ela conseguiu organizar as outras mães. Marcaram encontros secretos na casa dela, depois do bar fechar, sempre tomando cuidado para não serem vistas juntas. E foi nessas reuniões que a verdadeira dimensão do horror começou a se revelar. Não eram apenas 10 crianças, eram pelo menos 25 meninos que haviam sido violentados ao longo dos últimos 8 anos. O padrão era sempre o mesmo. O padre escolhia meninos de famílias humildes, de preferência aqueles que tinham alguma fragilidade familiar. Ganhava a confiança dos pais, oferecendo ajuda, educação religiosa, oportunidades que aquelas famílias pobres jamais poderiam proporcionar. E depois usava essa confiança para ter acesso às crianças. O pequeno Joãozinho, de 12 anos, havia sido abusado durante quase 2 anos. O padre convenceu a mãe dele, Dona Marlene, de que o menino tinha vocação religiosa e precisava de uma educação especial. Dona Marlene, ele dizia, seu filho foi tocado por Deus. Preciso prepará-lo para uma missão especial. Deixe ele passar as tardes comigo. Vou ensinar latim, teologia, história da igreja. E a pobre mulher, que mal sabia ler, ficou orgulhosa. Pensava que seu filho ia se tornar padre, que ia ter uma vida melhor do que a dela. Mal sabia que estava entregando a criança nas mãos de um monstro que ia destruir sua inocência de forma irreparável. Luizinho, de 13 anos, foi outra vítima. Sua mãe, Dona Neuza, era viúva e trabalhava como doméstica em casas de família. O padre se ofereceu para cuidar do menino depois da escola, dizendo que ia ajudar com as lições de casa e ensinar valores cristãos. É uma bênção, Dona Neuza dizia para as amigas, ter um homem de Deus cuidando do meu filho enquanto eu trabalho. Mas o que realmente acontecia nessas aulas particulares era algo que nenhuma mãe jamais poderia imaginar. O padre usava essas sessões para gradualmente normalizar comportamentos inapropriados, para quebrar as barreiras de proteção das crianças, para fazer com que elas se acostumassem com situações que deveriam parecer completamente erradas. Ele começava com toques acidentais, abraços que duravam um pouco mais do que o normal, comentários sobre como as crianças estavam crescendo.
Depois, progredia para exames médicos, que dizia serem necessários para verificar se o desenvolvimento estava normal. E, finalmente, chegava aos abusos propriamente ditos, sempre justificando como algo sagrado, algo que Deus havia ordenado, algo que fazia parte da preparação espiritual. Meu filho, ele dizia para os meninos, isso que está acontecendo entre nós é como os sacrifícios que Abraão fez para Deus. É doloroso, mas necessário. Deus está testando sua fé, sua obediência. Se você for forte, se não contar para ninguém, vai receber bênçãos inimagináveis. E as crianças acreditavam, porque como é que uma criança de 12 anos ia questionar as palavras de um representante de Deus na Terra? O que mais revoltava Dona Sebastiana era descobrir como o padre manipulava psicologicamente as vítimas para que elas se sentissem culpadas pelos abusos. Ele dizia que elas haviam provocado as situações, que eram especiais, de uma forma que outras crianças não eram, que tinham uma responsabilidade de manter o segredo para proteger a comunidade. Se você contar isso para alguém, ele ameaçava, as pessoas vão pensar que você é sujo, que você gosta dessas coisas. Vão expulsar você da escola. Seus amigos não vão mais querer brincar com você. Sua mãe vai ficar com vergonha. É melhor guardar nosso segredo e continuar sendo abençoado por Deus. Era uma manipulação tão cruel, tão calculada, que transformava as próprias vítimas em cúmplices involuntários do silêncio. As crianças carregavam não apenas o trauma dos abusos, mas também a culpa por permitir que acontecessem. A vergonha por serem diferentes, o medo de serem rejeitadas se alguém descobrisse a verdade. Dona Sebastiana percebeu que precisava de ajuda profissional para lidar com essa situação. Ela procurou uma psicóloga em Campina Grande, doutora Regina, que havia se especializado em casos de abuso infantil. E foi através dessa profissional que ela soube que o trauma das crianças era muito mais profundo do que imaginava. Dona Sebastiana, explicou a psicóloga, essas crianças não sofreram apenas abuso físico, elas foram submetidas a uma forma de lavagem cerebral, uma manipulação psicológica que pode deixar sequelas para o resto da vida. O padre não destruiu apenas a inocência delas, destruiu também a capacidade de confiar em figuras de autoridade, de distinguir entre certo e errado em situações de poder. A doutora Regina explicou que muitas dessas crianças iam desenvolver problemas de relacionamento na vida adulta, dificuldades para estabelecer vínculos afetivos saudáveis, tendência a se envolver em relacionamentos abusivos onde reproduziriam os padrões de dominação que aprenderam na infância. O mais cruel, continuou a psicóloga, é que ele usou a fé contra elas. Transformou algo que deveria ser fonte de conforto e esperança numa arma de manipulação e controle. Essas crianças vão ter que reconstruir não apenas sua autoestima, mas também sua relação com a espiritualidade. Era nesse momento que Dona Sebastiana percebeu a verdadeira dimensão do mal que o Padre Antônio havia espalhado pela comunidade. Não eram apenas crimes contra corpos de crianças. Era um ataque sistemático contra a alma de toda uma geração. Uma forma de destruição que ia muito além do que qualquer violência física poderia causar. Mas ela também percebeu que tinha nas mãos uma oportunidade única de quebrar esse ciclo de silêncio e vergonha. Se conseguisse organizar todas as mães, se unisse forças com elas, talvez pudesse não apenas levar o padre à justiça, mas também começar um processo de cura para todas aquelas crianças feridas. Mas quanto mais elas investigavam, mais descobriam que a teia de corrupção era ainda maior do que imaginavam. O Padre Antônio não estava apenas conectado com criminosos locais, não. Ele fazia parte de uma rede internacional que comercializava material pornográfico infantil, que organizava turismo sexual com crianças brasileiras para estrangeiros ricos, que vendia meninos e meninas como se fossem mercadorias. A descoberta mais chocante veio quando Dona Sebastiana conseguiu acesso aos registros bancários do padre através de sua cunhada, que trabalhava no banco. Nos últimos 5 anos, ele havia movimentado mais de 2 milhões de reais, uma quantia absurda para um padre de cidade pequena que oficialmente ganhava apenas uma ajuda de custo modesta da paróquia. O dinheiro vinha de várias fontes:
pagamentos de organizações criminosas internacionais, vendas de material pornográfico produzido com as crianças da comunidade, doações de homens ricos que pagavam para ter acesso às vítimas durante os falsos retiros espirituais. Era um negócio milionário que tinha como matéria-prima a inocência de crianças pobres que ninguém ia procurar se desaparecessem. E algumas realmente desapareceram. Dona Sebastiana descobriu com horror que pelo menos 3 meninos da região haviam sumido nos últimos anos, casos que foram registrados como fugas de casa ou acidentes, mas que agora ganhavam uma conotação muito mais sinistra. Marquinhos, de 12 anos, que fugiu de casa depois de uma discussão com a mãe. Pedrinho, de 13 anos, que se afogou no açude da cidade, mas cujo corpo nunca foi encontrado. Joãozinho, de 11 anos, que se perdeu durante uma excursão da igreja e nunca mais foi visto. Todos esses meninos tinham uma coisa em comum. Haviam sido abusados pelo padre e estavam começando a mostrar sinais de que podiam falar. Marquinhos havia contado para um amigo da escola sobre as brincadeiras estranhas que o padre fazia com ele. Pedrinho havia perguntado para a mãe se era normal um adulto pedir para a criança tirar a roupa para orar. Joãozinho havia começado a ter pesadelos e a gritar durante a noite coisas sobre o homem de preto que machuca. A conclusão era terrível, mas inevitável. O padre Antônio não apenas abusava das crianças, ele também as eliminava quando elas se tornavam uma ameaça. E fazia isso de forma tão hábil que ninguém jamais suspeitou que se tratavam de assassinatos planejados. Dona Sebastiana percebeu que o tempo estava se esgotando. Se o padre descobrisse que elas estavam investigando, se percebesse que a rede de silêncio estava se desfazendo, não hesitaria em tomar medidas drásticas. E dessa vez, não seriam apenas as crianças em perigo. Seriam todas as mães que haviam decidido lutar pela justiça. Foi então que ela tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Procurou a imprensa nacional. Através da irmã da Dona Socorro, conseguiu contato com um repórter investigativo da Rede Globo, um homem experiente em destrinchar esquemas de corrupção e crime organizado. Jornalista Carlos Eduardo, de 48 anos, que havia ganhado vários prêmios por suas reportagens sobre redes de pedofilia e tráfico humano. Quando Dona Sebastiana contou toda a história para o jornalista, ele ficou em silêncio por vários minutos. Depois disse: "Senhora, o que a senhora está me contando é uma das redes de crime mais sofisticadas que já ouvi falar. Se conseguirmos provar tudo isso, não vamos estar apenas salvando as crianças da sua comunidade. Vamos estar desmantelando uma organização que pode ter vítimas em todo o país." O jornalista trouxe uma equipe completa: investigadores particulares, peritos em crimes digitais, advogados especializados em direitos da criança, psicólogos forenses. Eles montaram uma operação silenciosa, infiltrando-se na comunidade de forma discreta, coletando evidências, gravando depoimentos, construindo um caso sólido que seria impossível de contestar. E foi durante essa investigação que descobriram algo que fez até mesmo profissionais experientes ficarem chocados. O padre Antônio havia criado um catálogo das crianças da sua comunidade, com fotos, descrições detalhadas, preferências dos clientes, preços diferenciados baseados na idade e aparência. Era como um cardápio de um restaurante, só que em vez de comida, oferecia crianças para satisfazer os desejos mais doentios de homens ricos e poderosos. O catálogo estava escondido num compartimento secreto no escritório da igreja, protegido por uma senha que levou dias para ser decifrada. Quando finalmente conseguiram abrir os arquivos, encontraram não apenas informações sobre as crianças locais, mas também contatos de uma rede que se estendia por pelo menos 12 estados brasileiros. Havia padres, pastores, diretores de orfanatos, professores, políticos, empresários, todos envolvidos no mesmo esquema sórdido, todos protegendo uns aos outros, todos lucrando com o sofrimento de crianças inocentes. Era como descobrir que existia uma sociedade secreta dedicada exclusivamente aos crimes mais hediondos que a mente humana podia conceber. Mas a descoberta que mais abalou toda a equipe foi encontrar filmagens dos abusos. O padre não apenas violentava as crianças, ele gravava tudo:
criando um arquivo gigantesco de material pornográfico infantil que era vendido na internet dark web por valores que chegavam a milhares de dólares por vídeo. E o mais revoltante, muitas dessas filmagens eram feitas durante os próprios rituais religiosos. O padre havia instalado câmeras escondidas na igreja, na sacristia, na casa paroquial. Ele gravava as crianças durante as confissões, durante as aulas de catequismo, durante os momentos que deveriam ser mais sagrados e puros. Era uma profanação tão absoluta, uma blasfêmia tão completa, que chegava a ser difícil compreender como uma pessoa podia chegar a esse nível de perversão. Ele havia transformado literalmente a casa de Deus num estúdio de pornografia infantil, havia usado os símbolos mais sagrados da fé cristã como cenário para os crimes mais abomináveis. O jornalista Carlos Eduardo sabia que tinha nas mãos uma das maiores reportagens da sua carreira, mas também sabia que estava lidando com forças muito poderosas. A rede de proteção do Padre Antônio incluía pessoas com muito dinheiro e muita influência, gente que não hesitaria em usar qualquer meio para impedir que a verdade viesse à tona. E as ameaças começaram quase imediatamente. Primeiro foram ligações anônimas para os editores da emissora, oferecendo subornos poupudos para que a reportagem fosse cancelada. Depois, foram ameaças diretas contra a vida do jornalista e sua família. Por fim, tentaram desacreditá-lo profissionalmente, espalhando boatos sobre sua vida pessoal, questionando sua integridade, tentando destruir sua reputação. Mas Carlos Eduardo era um profissional experiente, que já havia enfrentado situações similares. Ele sabia que quanto mais forte fosse a reação, mais importante era a história que estava investigando. E dessa vez, tinha algo que nunca havia tido antes. Uma rede de mães corajosas que estavam dispostas a enfrentar qualquer perigo para proteger seus filhos. Dona Sebastiana se tornou a líder natural desse movimento. Ela organizava reuniões secretas, coordenava depoimentos, consolava mães que estavam desmoronando sob a pressão das ameaças. Era como se ela tivesse encontrado sua verdadeira vocação: ser a voz dos que não tinham voz, a força dos que se sentiam fracos, a coragem dos que estavam com medo. Minhas irmãs, ela dizia nas reuniões, eu sei que vocês estão com medo. Eu também estou. Mas vocês acham que nossos filhos não estavam com medo quando aquele monstro colocava as mãos neles? Vocês acham que eles tinham escolha? A gente tem que ser a proteção que eles não tiveram, a justiça que eles merecem. E essas palavras tinham um poder transformador. Mães que chegavam às reuniões chorando e tremendo saíam com uma determinação férrea, prontas para enfrentar qualquer obstáculo. Era como se a dor compartilhada tivesse se transformado numa força coletiva capaz de mover montanhas. 200 horas de depoimentos, milhares de documentos, centenas de fotografias e vídeos que comprovavam cada detalhe da operação criminosa. Mas o padre não era bobo. Ele percebeu que algo estava acontecendo quando algumas das mães começaram a evitar olhar para ele durante as missas, quando certas crianças pararam de aparecer nas atividades da igreja, quando alguns homens da sua rede começaram a fazer perguntas nervosas sobre a segurança da operação. Foi então que ele decidiu ativar seu plano de fuga. Durante anos, ele havia preparado uma rota de escape que incluía documentos falsos, contas bancárias em paraísos fiscais, contatos internacionais que podiam escondê-lo em países sem tratado de extradição com o Brasil. Ele sabia que esse dia podia chegar e estava preparado. Na madrugada de uma terça-feira de abril, o padre Antônio desapareceu. Quando Dona Francisca, a nova zeladora da igreja, chegou para abrir o templo na manhã seguinte, encontrou apenas uma carta, enigmática sobre o altar. O Senhor me chamou para uma missão em terras distantes. Orem por mim, como eu sempre orei por vocês. A comunidade ficou em choque. Ninguém entendia como o padre podia ter partido sem se despedir, sem explicar nada, sem deixar instruções claras sobre o que deveria acontecer com a paróquia. Mas Dona Sebastiana e as outras mães sabiam exatamente o que aquela fuga significava. Ele havia descoberto que estava sendo investigado e havia fugido antes que fosse preso. O delegado João Batista imediatamente acionou a Polícia Federal e em poucas horas uma operação de busca estava em andamento. Mas o padre tinha vantagem. Ele conhecia a região como a palma da mão.
tinha contatos que podiam ajudá-lo a se esconder e, principalmente, tinha dinheiro suficiente para comprar qualquer ajuda que precisasse. A perseguição durou 3 semanas intensas. A Polícia Federal rastreou movimentações bancárias, interceptou comunicações, montou bloqueios em estradas, aeroportos e portos. Mas o padre Antônio parecia ter se desvanecido no ar. Até que uma denúncia anônima levou os investigadores a uma fazenda isolada no interior de Pernambuco. A fazenda pertencia a um empresário rico que fazia parte da rede de clientes do padre. Era um local isolado, cercado por quilômetros de caatinga, onde seria fácil esconder alguém por tempo indefinido. Quando os agentes federais chegaram ao local, encontraram não apenas o padre foragido, mas também algo que fez até mesmo policiais experientes ficarem nauseados. Na casa principal da fazenda, havia um quarto que funcionava como um estúdio profissional para a produção de material pornográfico infantil. Câmeras de alta qualidade, equipamentos de iluminação, uma cama com lençóis infantis, brinquedos espalhados pelo chão. Era um cenário montado especificamente para satisfazer as fantasias mais doentias de pedófilos ricos. E não estava vazio. Quando os agentes arrombaram a porta, encontraram 2 crianças, um menino de 11 anos e uma menina de 9, ambos em estado de desnutrição, claramente drogados, com sinais evidentes de abusos recentes. As crianças haviam sido sequestradas de suas famílias em estados diferentes e trazidas para essa fazenda do horror para serem usadas na produção de material pornográfico. O padre Antônio foi encontrado tentando destruir evidências no escritório da fazenda. Quando viu os policiais, ele ainda tentou manter a farsa. Graças a Deus vocês chegaram. Eu estava sendo mantido prisioneiro aqui contra minha vontade. Mas as evidências eram tão claras, tão abundantes, que nem mesmo o melhor advogado do mundo conseguiria defendê-lo. A prisão dele foi um momento de catarse para toda a comunidade de São Miguel. Quando a notícia chegou à cidade, as pessoas saíram às ruas numa mistura de alívio, revolta e tristeza. Alívio porque o monstro finalmente havia sido capturado. Revolta porque haviam sido enganadas por tanto tempo. Tristeza porque perceberam o quanto suas crianças haviam sofrido. Dona Sebastiana estava na delegacia quando trouxeram o padre preso. Ela o viu descendo da viatura, algemado, cabisbaixo, sem aquela pose altiva que mantinha quando subia no púlpito. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela sentiu pena dele. Não pena pelos crimes que ele havia cometido, mas pena pelo ser humano que ele podia ter sido e escolheu não ser. Antônio, ela disse quando ele passou por ela, usando propositalmente apenas o nome, sem o título religioso. Você podia ter sido um instrumento de Deus para ajudar essas crianças. Em vez disso, escolheu ser um instrumento do diabo para machucá-las. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque eu não consigo ter. O julgamento do padre Antônio foi um dos mais acompanhados da história da região. Mães de todo o interior da Paraíba lotaram o tribunal. Não apenas as diretamente afetadas, mas também aquelas que viram na condenação dele uma forma de proteger seus próprios filhos de predadores similares. Durante o processo, vieram à tona detalhes ainda mais chocantes sobre a extensão da rede criminosa. O padre não era apenas um participante, era um dos organizadores principais de uma operação que se estendia por todo o Nordeste e tinha ramificações internacionais. Ele havia ajudado a recrutar outros líderes religiosos, havia treinado pessoas na arte da manipulação psicológica de crianças, havia desenvolvido métodos cada vez mais sofisticados de evitar detecção. Os depoimentos das crianças foram a parte mais difícil do julgamento. Mesmo com todo o cuidado dos psicólogos, mesmo com as medidas de proteção adotadas pelo tribunal, era doloroso ouvir aquelas vozes pequenas contando sofrimentos que nenhum ser humano deveria ter que suportar. Mas foi também a parte mais poderosa, porque pela primeira vez, aquelas crianças estavam sendo ouvidas, acreditadas, respeitadas. Pela primeira vez, elas entenderam que não eram culpadas pelo que havia acontecido, que eram vítimas de um homem doente, que mereciam justiça e cura. Joãozinho, o menino que havia feito a primeira denúncia através da sua mãe, agora com 13 anos, foi o último a depor.
Com uma coragem que impressionou todos os presentes, ele olhou diretamente para os olhos do padre e disse: Eu não tenho mais medo do Senhor. O Senhor disse que Deus ia me castigar se eu contasse, mas quem está sendo castigado é o Senhor. Deus estava do meu lado o tempo todo. A sentença foi exemplar. 127 anos de prisão por múltiplos crimes de abuso sexual infantil, tráfico de menores, produção e distribuição de pornografia infantil, formação de quadrilha, corrupção de menores e homicídio qualificado pelos 3 meninos que haviam desaparecido. Era uma condenação que garantia que ele nunca mais sairia da prisão. Mas para Dona Sebastiana e as outras mães, a verdadeira vitória não estava na condenação do padre. Estava na transformação que haviam conseguido promover na comunidade. Elas haviam quebrado o ciclo de silêncio que protegia predadores. Haviam mostrado que pessoas simples podem enfrentar esquemas poderosos quando se unem por uma causa justa. Mais importante ainda, elas haviam conseguido que suas crianças recebessem o tratamento psicológico necessário para se recuperar dos traumas. Através de uma parceria com universidades e ONGs, foi criado na cidade um centro de apoio a vítimas de abuso infantil, um lugar onde outras crianças podiam encontrar ajuda e esperança. O pequeno Joãozinho, que havia sofrido tanto nas mãos do padre criminoso, se tornou um símbolo de resistência e superação. Ele participava de palestras em escolas, contava sua história para outros meninos, mostrava que era possível sobreviver aos piores horrores e ainda assim manter a fé na bondade humana. Tia Sebastiana, ele disse numa dessas palestras, se dirigindo à mulher que havia se tornado uma mãe para todas as crianças da comunidade. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter lutado por nós. Você me ensinou que existem anjos de verdade nesse mundo e que eles às vezes usam avental de bar em vez de asas. Tudo isso como uma mãe desesperada tentando proteger seu filho, havia se tornado uma referência na luta pelos direitos das crianças. Ela fechou o bar e abriu uma ONG dedicada a ajudar famílias que passavam por situações similares. O centro que ela criou recebia casos de todo o Nordeste, oferecendo apoio psicológico, jurídico e social para crianças vítimas de abuso e suas famílias. Era como se aquela dor terrível que ela havia sentido quando descobriu o sofrimento do seu filho tivesse se transformado numa força curativa que alcançava centenas de outras famílias. Minha gente querida, ela costumava dizer nas palestras que dava pelo país, a dor que a gente sente quando nossos filhos são machucados pode nos destruir ou pode nos fortalecer. Eu escolhi deixar que ela me fortalecesse, que ela me desse propósito. Cada criança que a gente ajuda é uma vitória sobre aqueles que acham que podem nos calar com medo. O pequeno Joãozinho, agora um rapaz de 18 anos, havia se formado no ensino médio com notas excelentes e havia conseguido uma bolsa integral para estudar psicologia numa universidade federal. Seu sonho era se tornar especialista em trauma infantil, para poder ajudar outras crianças que passaram pelo mesmo que ele. Era impressionante ver como aquele menino que havia sido tão ferido conseguiu transformar sua dor numa motivação para ajudar outros. Dona Sebastiana, ele disse no dia da formatura, eu quero que a senhora saiba que a senhora salvou minha vida. Não só porque denunciou aquele homem, mas porque me mostrou que eu podia ser mais forte do que o que aconteceu comigo. A senhora me ensinou que a gente não é definido pelas coisas ruins que acontecem com a gente, mas pela forma como a gente escolhe reagir a elas. As outras crianças que foram vítimas do padre também estavam se recuperando, cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito. Algumas ainda faziam terapia, outras já haviam conseguido seguir em frente completamente. Mas todas elas sabiam que tinham uma rede de apoio sólida, que tinham pessoas que acreditavam nelas, que nunca mais estariam sozinhas enfrentando seus medos. Pedrinho, agora com 19 anos, havia se tornado um excelente mecânico e tinha seus próprios planos de futuro. Luizinho, de 18, estava estudando para ser professor, querendo trabalhar com crianças de uma forma saudável e protetora. Marquinhos, que por muito tempo todo mundo pensou que havia fugido de casa, na verdade havia sido encontrado numa rede de tráfico humano em São Paulo e resgatado graças às investigações que começaram com o caso do padre. Ele também estava se recuperando e planejava estudar direito para lutar contra crimes similares.
A igreja de São Miguel havia sido completamente reformada e agora era dirigida por uma equipe pastoral que incluía não apenas o novo padre, mas também representantes da comunidade, psicólogos e assistentes sociais. Era um modelo inovador que estava sendo copiado em outras cidades, um jeito de garantir que nunca mais uma só pessoa tivesse poder absoluto sobre uma comunidade de fé. O novo padre, Padre Miguel, um homem jovem de 34 anos que havia vindo de uma favela do Recife, trouxe uma abordagem completamente diferente. Ele era transparente em tudo que fazia, sempre estava acompanhado quando precisava conversar individualmente com crianças e, principalmente, pregava sobre um Deus de amor que protege os vulneráveis em vez de permitir que sejam machucados. Meus irmãos, ele dizia nos seus sermões, Deus não é cúmplice do mal. Deus não permite que crianças sejam machucadas para testar nossa fé. Quando alguém usa o nome de Deus para justificar qualquer tipo de violência, especialmente contra os pequeninos, essa pessoa não está falando por Deus. Está falando pelo diabo. A rede criminosa que o padre Antônio comandava foi completamente desmantelada. Dezenas de outros criminosos foram presos, centenas de crianças foram resgatadas, milhões de reais em bens foram confiscados e destinados a programas de proteção infantil. Foi uma das maiores operações contra crimes dessa natureza na história do país. O próprio Padre Antônio ainda estava preso, cumprindo sua sentença numa penitenciária federal de segurança máxima. Nos primeiros anos, ele tentou manter a farsa de inocência, alegando que era vítima de uma conspiração. Mas gradualmente, talvez pelo peso da solidão, talvez pela pressão dos outros presos que desprezavam crimes contra crianças, ele começou a mostrar sinais de arrependimento genuíno. Ele escreveu uma carta para Dona Sebastiana que chegou às mãos dela através do sistema prisional. Era uma carta longa, cheia de pedidos de perdão, de reconhecimento dos horrores que havia cometido, de gratidão por ela ter tido a coragem de pará-lo antes que fizesse ainda mais vítimas. Sebastiana, dizia a carta, eu sei que não mereço seu perdão, nem o perdão das famílias que destruí. Eu sei que não há palavras que possam desfazer o mal que fiz, mas eu quero que você saiba que todos os dias eu penso nas crianças que machuquei. E todos os dias eu imploro a Deus que encontre uma forma de curar as feridas que eu causei. Dona Sebastiana leu a carta várias vezes antes de decidir o que fazer com ela. Conversou com as outras mães, conversou com os psicólogos que acompanhavam as crianças, conversou com seu próprio coração e finalmente decidiu responder. Antônio, ela escreveu, seu arrependimento não apaga o que você fez, mas pode impedir que outros façam o mesmo. Se você realmente se arrepende, use o resto da sua vida para desencorajar outros predadores, para alertar sobre os sinais que as famílias devem observar, para ajudar as autoridades a entender como esses crimes acontecem. Sua punição não pode ser desfeita, mas sua experiência pode salvar outras crianças. E foi exatamente isso que o ex-padre fez. Ele começou a colaborar com pesquisadores que estudavam o comportamento de predadores sexuais, participou de programas educativos dirigidos a líderes religiosos, escreveu um livro detalhando como havia conseguido enganar uma comunidade inteira por tantos anos. Não era uma forma de se redimir completamente, mas era uma forma de transformar sua queda numa ferramenta de proteção para outras crianças. Vocês que acompanharam essa história até o final, eu quero que saibam que vocês fazem parte de algo muito maior do que um simples vídeo no YouTube. Vocês fazem parte de uma comunidade que acredita na força da verdade, que entende que às vezes é preciso enfrentar realidades dolorosas para poder transformá-las. Cada like que vocês deixam, cada comentário que fazem, cada vez que compartilham conteúdos como esse, vocês estão ajudando a espalhar consciência e proteção. E eu quero ouvir de vocês também. Nos comentários aqui embaixo, contem suas próprias histórias de superação. Falem sobre pessoas que conhecem que enfrentaram dificuldades parecidas. Compartilhem o que aprenderam com essa história. Porque é assim que a gente cresce junto, é assim que a gente se fortalece como comunidade. Será que vocês conhecem casos parecidos nas suas cidades? Já passaram por situações onde tiveram que escolher entre o silêncio seguro e a verdade perigosa? Como foi que encontraram coragem para fazer a coisa certa? Essas experiências de vocês
podem ajudar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, se aprenderam algo que pode fazer diferença na vida de vocês ou das pessoas que amam, não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Aqui a gente acredita que cada história contada pode transformar uma vida, que cada pessoa que se junta à nossa comunidade traz uma força a mais para essa corrente de esperança e transformação. E lembrem-se sempre, vocês não estão sozinhos. Não importa que dificuldade estejam enfrentando, que medo estejam sentindo, que desafio tenham pela frente. Existe sempre uma Dona Sebastiana por aí, uma pessoa corajosa disposta a lutar pelo que é certo, uma comunidade pronta para apoiar quem precisa. Às vezes somos nós que precisamos ser essa pessoa para alguém. Fiquem com Deus, minha gente querida, e até a próxima história que a vida nos trouxer para contar.